Vejo que vieram até mim. Regis, que lugar ótimo você escolheu para nos encontrar. Regis! Droga, trancada. Sem chance de eu estar no lugar errado. É aqui, tem que ser. Deve ter outra entrada por aqui. Esse fedor.
Que tal essa? Tinha comida farta por aqui. Ossos apodrecendo. As Kikimoras devem ter criado um túnel no túmulo. Nada aqui. Ossos apodrecendo. As Kikimoras devem ter criado um túnel no túmulo. Mas que fedor. Alguém pôs uma ilusão aqui. Interessante.
Concordei em encontrar com um vampiro num cemitério. Dá pra ficar mais clichê que isso? Nada me vem à cabeça de imediato. Podia ter deixado a porta destrancada. E a minha privacidade? Valorizo-a profundamente. Prefiro não ser perturbado, especialmente por visitantes indesejados. Além do mais, sabia que você acharia um jeito de entrar. Realmente. Precisamos achar seu amigo. Espero que concorde em ajudar. Farei tudo o que estiver ao meu alcance. Mas o que você deseja, ou mesmo o que precisa, pouco importa. O que importa é o que Dettlaff deseja. E se ele não quiser ser encontrado, você não o encontrará, nunca. Fim de conversa. Por favor, deve ter um jeito. Vampiros podem escapar à detecção dos sentidos e nenhuma magia de adivinhação funciona em nós. Até mesmo o megascópio mais preciso seria inútil. Isso aqui ajudaria? Onde você conseguiu isso? Uma das vítimas da fera foi encontrada próxima a uma curva do rio. O corpo foi fatiado em pedaços. 3 desses pedaços eram mãos. A mão com o anel parecia ser a estranha, e uma lâmina tinha se interessado por ela. É a mão de Dettlaff, sem sombra de dúvida. Servirá esplendidamente. Você não pode simplesmente invocar o Dettlaff? Vocês dois são vampiros superiores. Deve ter um jeito. Para ser franco, há de fato um jeito. Mas acredite, será melhor nós nunca utilizarmos dele. Somente e absolutamente em último caso. Último recurso? Que inferno. Por quê? Tem um ser que pode convocar Dettlaff. Possui a autoridade e mesmo o poder para forçá-lo a aparecer em um dado lugar. Mas o próprio ato de contatar esse ser, bom, não difere de caminhar em uma corda bamba sobre um abismo de lava derretida. Um exercício tão pernicioso para mim quanto para você. Um risco que não quero tomar. Te imploro, façamos isso do meu jeito. É melhor e mais fácil. O anel é muito intrigante. Ele é feito de um metal que nunca vi antes. E a ornamentação... Vem da nossa terra, onde vivemos antes da conjunção das esferas. Ele é meu, na verdade. Ganhei de um velho e querido amigo. Você poderia até chamá-lo de humanista. Ele via nós, vampiros, como visitantes neste lugar. Visitantes que devem respeito aos seus anfitriões. No caso, vocês humanos e as raças ancestrais. Respeito? Sem nos tratar como animais para o abate para a comida? Precisamente. E a razão pela qual eu o dei para o Dettlaff foi para lembrá-lo dos ideais que meu antigo amigo defendia. E a mão? O que deseja fazer com ela? Ouviu falar da teoria de Covinário sobre a retenção de memória nos tecidos? Espera, isso não me é estranho. Li algo sobre isso no Alquimia Oblitera. Há uma cópia dele em Caer Morhen, esfarrapada, quase desintegrada. Mas se não me falha a memória, Covinarius nunca conseguiu provar a teoria. Ele conseguiu. Só nunca conseguiu publicar os resultados. Eu e ele nos correspondíamos após virarmos amigos. Portanto, sei que ele concluiu sua pesquisa e executou os primeiros testes. É complicado. Portanto, sem querer entrar em detalhes, é possível usar qualquer tipo de tecido para reconstituir a experiência de um corpo inteiro. Como isso funciona? Precisamos de algum equipamento especial? Precisamos preparar um elixir ao qual Covinarius deu um nome um tanto poético: ressonância. Uma vez absorvido, ele é capaz de colocá-lo em estado de transe semelhante a um induzido por narcóticos. Isso acionará visões de eventos ligados a emoções fortes vivenciadas pelo dono do tecido. É como se sonhasse um fragmento da vida de outra pessoa. Alguma chance de vermos o que o Dettlaff estava fazendo logo antes de perder a mão? Correto, embora eu também espere que a ressonância nos revele a localização do esconderijo de Dettlaff. Covinarius dedicou metade da vida para provar a teoria. Imagino que preparar uma dose de ressonância não vai ser fácil. Imaginou certo.
Além do tecido de Dettlaff, precisaremos de um poderoso estimulante para o lobo occipital. Um veneno que deixa a pessoa suscetível a ter visões. Bem, temos algumas opções de ingredientes. Infelizmente, todos são bem raros. Podemos usar glândulas de mamune, mas os mais próximos estão em Vizima. A saliva de um vulto pintado também poderia servir, mas eles foram extintos há mais de um século. Poderíamos usar olhos de kobold, mas essas criaturas são sencientes. Eu preferiria não fazer isso. Já que não temos tempo para ir atrás disso nós mesmos, permita-me invocar uma ajuda. O que foi isso? Um corvo. Uma visão bastante comum nesta latitude. É uma ave bastante inteligente. Pedi para que ele procurasse pelas criaturas que mencionou. Ele e seus irmãos. Talvez eles achem alguma nessa área. Poderia apostar que uma revoada de corvos é capaz de achar qualquer uma das criaturas mais rápido que um bruxo solitário. Com todo respeito às suas habilidades, meu amigo. Isso levará um tempo, no entanto. Então, enquanto isso, não gostaria de uma taça de mandrágora? Difícil negar uma taça. Infelizmente, só tenho essa infusão fraca e não um destilado de verdade. Melhor ainda. Eu me lembro da sua birita de mandrágora, que fazia qualquer um sair dizendo o que não queria. E o que será que Geralt de Rivia gostaria de manter em segredo? Todo mundo tem algum segredo. Concordo plenamente. Também acredito que às vezes faz bem compartilhar alguns segredos para dividir o peso com alguém de confiança. Por acaso essa foi a maneira que encontrou de me perguntar se confio em você? Quase sempre prefiro fazer perguntas indiretas. Parece um teste de inteligência, no qual você acabou de passar. Talvez você devesse começar. Revelar um dos seus segredos. Afinal, vocês, vampiros, costumam ter vidas bastante interessantes. Algo em particular que queira saber? Sempre fiquei fascinado com o jeito como vampiros conseguem se regenerar. Regenerar uma mão é uma coisa, mas Dettlaff ser capaz de recriá-lo a partir de um borrão é impressionante. Um processo difícil e laborioso, mas possível, como minha presença prova. Mas ouvi dizer que você teve também uma aventura e tanto. Dizem que perdeu sua memória. Por um tempo, mas Triss me ajudou a recuperá-la. Na verdade, foi bastante sorte só ter tido amnésia. Sim, vocês humanos são um tanto desafortunados quanto a isso. Tirar a vida de vocês é, bom, fácil demais. Sempre senti pena de vocês. Nós vampiros somos mais duros na queda. Se um membro de outra raça matar um de nós, podemos renascer com a ajuda de um vampiro superior vivo. Porém, se um de nós der o golpe fatal, a morte é permanente. Não há renascimento. Uma das principais razões para que vampiros, há muito, decidiram não lutar entre si. Você arranjou uma nova vida e um novo corpo. Foi como um novo começo? Como uma página em branco? Novo começo é um conceito muito amplo. O que quer dizer exatamente? O seu vício por sangue, por exemplo. Fico imaginando se o seu corpo é o mesmo, se ele ainda se lembra. Talvez se beber agora, você não fique viciado. Todos os vícios são uma forma de escravidão. Não estou disposto a arriscar me viciar novamente só para testar uma hipótese sobre regeneração corpórea ou para saber se predisposições são repassadas. Justo. É só curiosidade, me desculpe. Não se preocupe, Geralt. Curiosidade é uma reação natural nesta circunstância. E fora dela, eu sempre valorizei isso em você. Preciso perguntar o que todos desejam saber.
O que acontece depois da morte? Você gostaria de saber se a crença humana em deuses tem procedência? Isso não tenho como saber. Nós, vampiros, diferimos sobremaneira de vocês humanos. A matéria que nos constitui é capaz de existir sem forma. Não precisamos de coração, de cérebro, nem de ar para respirar. Mas você chegou a morrer? No sentido humano de morte, sim. Sentiu alguma coisa? Chegou a entender algo? É um tanto difícil de explicar. Senti algo transtornador. Algo que nem sei qual nome dar, pois eu não raciocinava. Somente após o renascimento eu entendi que o que havia sentido era um medo frio e inimaginável. Não fosse o Dettlaff, eu teria mergulhado em uma eternidade de terror congelante. Não tinha como estar vivo, então. Céus, uma experiência assim deve ser cruel. De fato, é difícil comparar a qualquer coisa que eu conheça. Mas você sabe que não vemos a morte como vocês. A maneira como vocês se apegam à vida, achamos ela muito peculiar. Vocês são mortais, então sabe-se desde o princípio que vão morrer. É só questão de tempo. Daí que frequentemente me pergunto por que se esforçam tanto. Morrer aos 20, 40, aos 100, qual a diferença? É nada além de um piscar de olhos. Depende do seu ponto de vista. Um homem com 1 milhão de coroas para gastar não consegue entender aquele que só tem 20. Uma verdade. A perspectiva muda muito. Estou curioso para saber o que você fez depois de renascer. Como você deve saber, primeiro fiquei completamente concentrado em me recuperar. Hoje ainda não estou totalmente recuperado, mas estava tão fraco no primeiro ano que mal conseguia me mover por conta própria. Dettlaff suportou bravamente minha fraqueza e mostrou grande paciência. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui e teria me regenerado bem mais devagar. Quando enfim pude me levantar sem nenhuma ajuda, parti para Dillingen, em Bruges, meu antigo lar. Lá eu vivi uma vida pacífica como cirurgião e curandeiro rural, tendo o respeito dos meus vizinhos e, na verdade, me portei como o extremo oposto da ideia de vampiro, presente no imaginário popular. Brugge, você diz? Renascer deixa você sentimental? Talvez um pouco. Mas e você? Por onde esteve? Já achou sua Cirila? Há tempos, sim. Mas logo cada um foi para o seu lado. E bem na hora certa ela voltou. Derrotamos a caçada selvagem juntos. Ora, parece que eu perdi um tanto no tempo que eu estive ausente. Realmente. Mas é uma conversa que teremos numa outra hora. Agora preciso saber mais de você. Preciso perguntar o que todos desejam saber. O que acontece depois da morte? Você gostaria de saber se a crença humana em deuses tem procedência? Isso não tenho como saber. Nós, vampiros, diferimos sobremaneira de vocês humanos. A matéria que nos constitui é capaz de existir sem forma. Não precisamos de coração, de cérebro, nem de ar para respirar. Mas você chegou a morrer? No sentido humano de morte, sim. Sentiu alguma coisa? Chegou a entender algo? É um tanto difícil de explicar. Senti algo transtornador. Algo que nem sei qual nome dar, pois eu não raciocinava. Somente após o renascimento eu entendi que o que havia sentido era um medo frio e inimaginável. Não fosse o Dettlaff, eu teria mergulhado em uma eternidade de terror congelante. Não tinha como estar vivo, então. Céus, uma experiência assim deve ser cruel. De fato, é difícil comparar a qualquer coisa que eu conheça. Mas você sabe que não vemos a morte como vocês. A maneira como vocês se apegam à vida, achamos ela muito peculiar. Vocês são mortais, então sabe-se desde o princípio que vão morrer. É só questão de tempo. Daí que frequentemente me pergunto por que se esforçam tanto. Morrer aos 20, 40, aos 100, qual a diferença? É nada além de um piscar de olhos. Depende do seu ponto de vista. Um homem com 1 milhão de coroas para gastar não consegue entender aquele que só tem 20. Uma verdade. A perspectiva muda muito.
Estou curioso para saber o que você fez depois de renascer. Como você deve saber, primeiro fiquei completamente concentrado em me recuperar. Hoje ainda não estou totalmente recuperado, mas estava tão fraco no primeiro ano que mal conseguia me mover por conta própria. Dettlaff suportou bravamente minha fraqueza e mostrou grande paciência. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui e teria me regenerado bem mais devagar. Quando enfim pude me levantar sem nenhuma ajuda, parti para Dillingen, em Bruges, meu antigo lar. Lá eu vivi uma vida pacífica como cirurgião e curandeiro rural, tendo o respeito dos meus vizinhos e, na verdade, me portei como o extremo oposto da ideia de vampiro, presente no imaginário popular. Brugge, você diz? Renascer deixa você sentimental? Talvez um pouco. Mas e você? Por onde esteve? Já achou sua Cirila? Há tempos, sim. Mas logo cada um foi para o seu lado. E bem na hora certa ela voltou. Derrotamos a caçada selvagem juntos. Ora, parece que eu perdi um tanto no tempo que eu estive ausente. Realmente. Mas é uma conversa que teremos numa outra hora. Agora preciso saber mais de você. Muito bem. Eu concedo a você uma pergunta. O que deseja saber? Somente uma pergunta para alguém tão fascinante, Geralt. Que limitação cruel. Mas farei o meu melhor para fazer valer. Se, assim como eu, você pudesse renascer, em sua nova vida, você escolheria ser um bruxo? Veja bem, Regis. Duvido que eu saberia ser outra coisa. Já tentou? Viu? Você está determinado a obter uma resposta. A descobrir se gosto de ser um bruxo. Mas se recusa a me perguntar diretamente, como sempre. Eu gosto de seguir o caminho. Gosto de encontrar uma pista, um rastro. Gosto da tensão antes da luta. E nada me deixa com mais adrenalina do que lutar com uma fera. Até já me acostumei com as pessoas me tratando como uma aberração, um excluído. Não é algo que costumo pensar muito, mas eu gosto de ser um bruxo. Agradeço a sinceridade. Honestidade é um atributo de quem é verdadeiramente corajoso e, portanto, um privilégio de poucos. Ainda nenhum sinal de nosso amigo alado. Tem certeza que ele entendeu o que você queria? Absoluta. Vamos esperar mais um pouco. Ele retornará em breve, não tenha dúvidas. Sempre atento, até quando dorme. Típico de vampiro, na verdade. Tem certeza absoluta que não injetam alguns de nossos genes durante o teste de ervas? Agradeço o elogio. Tem alguma coisa pra mim? Você está certo. Nenhum kobold ou mamune em um raio de quilômetros. Sabia. Permita-me finalizar. Há um vulto pintado, assombrando uma residência abandonada, no bosque de Caroberta. Impossível. Meus irmãos caçaram até o último vulto pintado antes mesmo de eu ter nascido. Então, precisa rever o que sabe sobre vultos pintados. De alguma forma, esse vulto conseguiu sobreviver à matança de seus irmãos. Parece que conheço essa casa que ele assombra. Lembro de uma história sobre ela. Os habitantes locais creem que é amaldiçoada. Talvez por isso o vulto tenha sobrevivido completamente intacto.
Vultos raramente aparecem em bosques, muito menos em residências humanas abandonadas. Eles costumam habitar recantos selvagens remotos, antigos, cemitérios abandonados. O que isso quer dizer? Esse pode não ser um vulto pintado. O seu pequeno ajudante pode ter se enganado. Eu sinceramente duvido. Corvos são criaturas extraordinariamente inteligentes e possuem habilidades de observação bastante desenvolvidas. Então, o que eles viram exatamente? A área ao redor da propriedade está coberta de colheres. Colheres? Me poupe desse sorriso cético. Estou só informando o que me trouxeram. Talvez esse vulto pintado seja um colecionador, ou talvez as colheres estejam ligadas à maldição. Sabe mais alguma coisa sobre essa maldição? Não me lembro de nada em particular. Eu realmente não dou muita importância para esse tipo de coisa. Ouvi como uma anedota, nada além disso. Qual é? Tenta lembrar. Alguma coisa, qualquer coisa pode ser importante. Acredito ter alguma coisa a ver com fome. Ou não, talvez ganância, rapacidade. Alguém foi punido por alguma coisa. Basicamente a definição do que é uma maldição. Sinto muito, Gerald. Eu tento não entulhar minha cabeça com detalhes de histórias absurdas que ouço por aí. No que está pensando? Um espécime de uma espécie considerada extinta e uma maldição no mesmo lugar. Coincidência? Ou os dois estão relacionados? Curiosidade profissional. Particularmente não tenho nada contra mergulhar nesse dilema, mas, por favor, lembre-se que precisamos da saliva do vulto. Nada além disso. Vamos lá. Comece a preparar a mistura enquanto vou atrás da saliva deste vulto. Ele a usa nas misturas que prepara. Você acha que o vulto vai simplesmente te vender um pouco dela? Na pior das hipóteses, trago as glândulas salivares dele. Elas devem dar conta do recado. Por um momento imaginei você pedindo ao vulto para cuspir em um frasco. Achei engraçado, mas as glândulas salivares serão bastante, sim. Te vejo mais tarde. Sim, até depois. Vou começar examinando alguns tomos. Tomos? Pensei que iria preparar essa poção. Precisamos de um último ingrediente. Infelizmente, obtê-lo pode ser laborioso. Assim, espero achar uma alternativa. Certo. Então, boa sorte. Para você também, meu amigo.
O Elixir tá dando certo? Tá conseguindo fazer? Melhor do que você. Vejo que não há sinal da mistura do vulto ou de suas glândulas salivares. O Elixir tá dando certo? Tá conseguindo fazer? Melhor do que você. Vejo que não há sinal da mistura do vulto ou de suas glândulas salivares. Vamos nessa! Vamos! Vamos nessa!
tanto de arquespora aqui. Melhor destruir a área. Ai! Ai! Vamos! Vamos, capeado!
Perder a sua reputação é muito pior que a morte. Bem lento agora. Opa! Vamos nessa! Os curativos, as bandagens. O que é isso? Vamos! Os curativos, as bandagens. Onde eu os coloquei? Esqueça. As bandagens não vão adiantar. O quê? Mas... ele ainda estava respirando há pouco. Respirou pela última vez, então. Sangrou até a morte. A perna está quebrada. A artéria femoral foi rompida. Com um ferimento desses, você morre em minutos. Deuses. O que aconteceu aqui exatamente? Eu estava passando quando ouvi os gritos. Este aqui se arrastou para a estrada e caiu no chão e perdeu a consciência. Eu fui até lá para ajudá-lo, cuidar de seus ferimentos. Aí você apareceu. Bastante admirável. Parar para ajudar um estranho. Sinceramente, quando o vi, achei que pudesse ser uma emboscada. Cheguei a pensar nisso. Quase decidi pegar pesado. Mas abandonar um homem necessitado não é a coisa certa a se fazer. Certa o bastante em muitos outros locais. Acredite. Antes que você siga em frente, limpe bem suas mãos e queime sua camisa. Talvez seja bom você esfregar tomilho no seu corpo para ter certeza. Do contrário, o cheiro de sangue pode atrair carniçais. Quem é você exatamente? Um bruxo. Acha que ele pode ter sido morto por uma fera? O que temos aqui? Perna quebrada, mas a causa da morte é a ferida. Pequena, mas profunda. Cantos intactos. Arma perfurante ou uma garra grossa. Talvez de um wyvern. Difícil dizer e... peitoral incomum. Entalhado. E tem uma pátina. Uma antiguidade, acredito. Eu negocio essas coisas, então... o intrigante é... por que ele estava vestindo isso? Improvável descobrir isso com ele. Agora preciso descobrir de onde ele veio. Daquela casa, suponho, mas preciso investigar. Tenho trabalho a fazer, então... até mais. Espere! Eu vou com você! Que seja. Mas fique perto, fale baixo e não toque em nada.
O rastro leva até a casa na colina. Que parece silenciosa como um túmulo. A armadura é estranha. O ferimento também é incomum. O que está acontecendo aqui? A armadura é estranha. O ferimento também é incomum. O que está acontecendo aqui? Ele tentou fugir, mas estava gravemente ferido. Algo horripilante devia estar atrás dele. Deve ter sido aqui que ele quebrou as pernas. Caiu ao escalar a parede, tentando sair da propriedade depois de não ter conseguido abrir o portão. Deve ter sido aqui que ele quebrou as pernas. Caiu ao escalar a parede, tentando sair da propriedade depois de não ter conseguido abrir o portão. Portão trancado por dentro, mas claramente foi empurrado. Alguém tentou fugir. Só de pensar já bate um vento frio na minha espinha. Droga! Bons deuses! O que é isso? Arranjo para um banquete? Parece que sim. Qual é a sua suspeita? Ninguém sobreviveu? Deuses! O que é isso? Arranjo para um banquete? Parece que sim. Qual é a sua suspeita? Ninguém sobreviveu? Deuses! Talheres de prata. Gravuras élficas. Serva. Apunhalada até morrer. Mais de 12 golpes com objeto afiado. Alguns após a morte. Não acredito que isso seja obra de um homem. É claro que foi um monstro. Queimada viva. A temperatura estava mesmo elevada aqui. Lebioda, sois meu defensor e protetor. Trazeis boas notícias. Algo sombrio aconteceu aqui. Muito sombrio. Peito perfurado com grande força. O golpe atravessou o aço. O homem na estrada. O peitoral era idêntico.
pescoço foi massacrado. Um golpe forte. O escudo é velho e amassado. A espada é cerimonial. Obra de Aen Seide, claramente. Tigelas cerimoniais para pequenos sacrifícios? De quê? Por favor, não diga humanos. Tigelas cerimoniais para pequenos sacrifícios? De quê? Por favor, não diga humanos. Marcas de queimadura. Algo pegou fogo, explodiu. Um fedor forte. Múltiplos ferimentos no corpo. Os ferimentos são de perfuração, mas difícil dizer a causa. A vítima é humana, mas a vestimenta é élfica. Tem certeza? Como ele conseguiu isso? Há tão poucos não-humanos em Toussaint. Fugiu, depois caiu no chão para apagar as chamas. Não conseguiu. O cheiro de queimado está ficando mais fraco. Talvez outra alma mais sortuda tenha fugido. O gibão queimou. Se contorceu para sair. O arremessou e correu. Talvez não haja mais ninguém dentro depois do... Sei que tem alguém aí. Respirando alto e claro. Abra, não queremos machucar você. E eles continuam aí? Escute, sou um bruxo. Estou aqui para ajudá-lo. Mas para que isso aconteça, você precisa responder algumas perguntas primeiro. Quem é você, exatamente? Duran Voucher Bamondon de Savaron, senhor destas terras e presidente da Sociedade dos Amigos da História de Toussaint. Nós nos encontramos aqui todos os anos para marcar o aniversário da homenagem dos elfos. Mas algo como isto é inédito. Você disse eles. O que quis dizer? Esses... eu não sei o que eles eram. Espíritos. Tudo aconteceu de repente. Estávamos fazendo uma cena de Vedov, prestando homenagem. Houve um clarão de luz que me cegou completamente. Eu ouvi gritos, mas não vi nada. E então senti meus mantos em chamas. Eu peguei e saí correndo. Joguei meu gibão, pulei aqui dentro e fechei e tranquei a porta. Eles esmurraram a porta. Eu pensei que iriam conseguir arrombar, que eu ia dessa para melhor, mas no fim ficou tudo calmo. Então, ao reviverem uma cena do passado de algum modo sem querer, vocês invocaram um espectro. Uma aparição deletéria ou um teruque, quem sabe?
O quê? O melhor? Você tem que fazer isso de novo, claro. Você enlouqueceu? Quer que essa coisa nos mate? Não. Não quero que mate ninguém. E é por isso mesmo que devo fazer meu trabalho. Invocá-la de novo, seja lá o que for. E dar um jeito nela de uma vez por todas. Duran, acha que posso reinterpretar a cena da homenagem sozinho? Foi um evento grandioso e importante. A rendição do último rei elfo de Toussaint. Você vai precisar de pelo menos 3 indivíduos. Você sabe o que vou pedir. Preciso da sua ajuda. Mas entenderei caso se recuse. Sem objeções. Ótimo. Vamos ao trabalho. Comece limpando os cadáveres. Temos tempo. Não começaremos a reconstituição antes do anoitecer. Essas coisas funcionam melhor no escuro. Mas uma última coisa. Meu pagamento. Não se trabalha de graça, sabe? Eu entendi. Mas afaste o perigo, eu serei completamente generoso. Vou ficar de pé, ou melhor, sentado no papel do rei Ludovic, sobre o trono élfico, enquanto você, bruxo, fará o soberano dos Aes Sedai. Precisamos vestir as fantasias, tudo precisa estar certo. De Vetaf, o rei elfo recebeu Ludovic em seu próprio palácio, sobre o seu próprio trono, em meio ao brilho ofuscante de uma miríade de tochas. Não interrompa! Não interrompa! De Vetaf, o rei elfo recebeu Ludovic em seu próprio palácio, sobre o seu próprio trono, em meio ao brilho ofuscante de uma... de tochas. De Vetaf, o rei elfo recebeu Ludovic em seu próprio palácio, sobre o seu próprio trono, em meio ao brilho ofuscante de uma miríade de tochas. Vetaf colocou aos pés de Ludovic um pedaço de Binen, um pão elfo, e assim concederam o domínio das terras produtoras de sementes aos humanos.
Vetaf encheu as belas tigelas cerimoniais com vinho élfico. Gwyneth, o sangue mais doce da terra que foi tirada dele. Por fim, o rei elfo pegou sua espada e escudo, assim passando simbolicamente o comando dos seus exércitos aos humanos. O rei elfo, com todo o seu orgulho, desembainhou sua espada e ajoelhou-se, reconhecendo assim sua derrota final. Ludovic assim falou. Eu aceito sua lealdade e retornarei no prazo de 1 ano para... Ah, olha as estátuas. Impossível! Deuses! Mamãe! As esculturas, elas ganharam vida. Com que bruxaria? Não sei. Sou especialista em matar monstros. Revivê-los, nem tanto. Talvez eu saiba o que aconteceu. As estátuas, como vê, já estiveram no palácio de um de Vetaf. Eu as adquiri há um mês porque... talvez eu deva começar do início. Esse de Vetaf devia pagar tributos aos humanos, produzindo estátuas desse tipo a cada ano.
Ele fez isso, mas só uma vez, pois pereceu no massacre dos não-humanos no sopé do Monte Górgona, no ano 782. Ainda bem que ele morreu, pois Divetov planejava a queda de Ludovic. O que ele esculpia não eram estátuas, mas golems disfarçados como tais. Golems ativados por palavras ditas durante uma homenagem. Golems que teriam transformado o rei e seus guarda-costas em confete multicolorido. Típico. Os elfos são a traição personificada. Pfá! Vocês não são melhores. Os elfos estavam apenas defendendo o território deles. Vocês, humanos, o pegaram, mas não ficaram satisfeitos. Tinham que matar todos os elfos. Este vocês, o que significa? Você é um homem como nós. Sim, de certa forma. Às vezes tenho vergonha de admitir isso. Suas palavras estão erradas, bruxo. Mas não deixarei que vá embora de mãos vazias. Pegue isto. Sua recompensa. Passar bem. Seria melhor você ir embora. Voltar ao seu caminho, mestre. Seria melhor você ir embora. Voltar ao seu caminho, mestre. Seria melhor você ir embora. Voltar ao seu caminho. Vamos lá! Corra, carpeado! Vamos nessa! Corra, carpeado!
O corvo do Regis não estava mentindo. Há colheres espalhadas por todo lugar. Nossa, que figura! Nada aqui. Que tal essa prata? Estranho. Tenho a sensação de que as colheres estão marcando um ritmo. Uma mensagem. Tentando me dizer alguma coisa.
Ninguém poderá jantar ou sentar ao seu lado à mesa. Nenhuma colher será capaz de saciá-la. Nunca mais desejará observar seu reflexo no espelho. Parece uma maldição de fato. Claramente alguém está obcecado. Regis mencionou que este lugar poderia estar amaldiçoado. Não pode ser coincidência. Preciso investigar. Ninguém poderá jantar ou sentar ao seu lado à mesa. Nenhuma colher será capaz de saciá-la. Nunca mais desejará observar seu reflexo no espelho. E Bocilga. Preciso investigá-la meticulosamente. Dar um jeito de achar saliva de vulto. O vulto está obcecado. Um verdadeiro e puro colecionador. Uma colher, bem comum. Talvez um pouco velha. A perfeição das colheres é incrível. Devem ter pertencido à mesa de um homem rico. Pobre garota. Percebeu que estava se transformando em um monstro e registrou em seu diário. Comovente. Espelho quebrado. Como se alguém não conseguisse olhar para si mesmo. O monstro. Autor do diário, talvez. Espelho quebrado. Como se alguém não conseguisse olhar para si mesmo. O monstro.
Autor do diário, talvez? Nenhuma colher será capaz de saciá-la. Seja o que for que mora aqui interpretou isso literalmente. Ainda busca pela colher certa. Outra colher. Sim, é tão normal quanto a de antes. Chave colher, com desenho sofisticado. Há uma descrição na etiqueta. Esse vulto é um verdadeiro colecionador. O vulto está obcecado. Um verdadeiro e puro colecionador. Ninguém poderá jantar ou sentar ao seu lado à mesa. Nenhuma colher será capaz de saciá-la. Nunca mais desejará observar seu reflexo no espelho. Esse lugar de fato parece um covil de vulto. Um tanto atípico, mas mesmo assim. O caldeirão deve estar por aqui em algum lugar. Esqueletos. Não vieram por vontade própria. Tudo isso tem alguma ligação com a maldição? Ninguém poderá jantar ou sentar ao seu lado à mesa. Isso faria sentido. Braço direito mordido e arrancado. Dentes arrebentados. Alguém tentou alimentá-lo à força. O nome de uma mulher riscado nessa colher de pau. Que romântico. Sem marcas de garras ou presas. Deve ter sufocado até morrer. Pescoço quebrado. Superfície lateral do crânio amassada. Golpeado com algo pesado na cabeça. Ninguém poderá jantar ou sentar ao seu lado à mesa. Nenhuma colher será capaz de saciá-la. Nunca mais desejará observar seu reflexo no espelho.
Braço direito mordido e arrancado. Dentes arrebentados. Alguém tentou alimentá-lo à força. Espelho quebrado. Como se alguém não conseguisse olhar para si mesmo. O monstro. Autor do diário, talvez. Uma colher, bem comum. Talvez um pouco velha. Outra colher. Sim, é tão normal quanto a de antes. O vulto está obcecado. Um verdadeiro e puro colecionador. Uma colher, bem comum. Talvez um pouco velha. Outra colher. Sim, é tão normal quanto a de antes. O vulto está obcecado. Um verdadeiro e puro colecionador. Uma colher, bem comum. Talvez um pouco velha. Milhares delas aqui. O vulto coleciona há muitos anos. Outra colher. Sim, é tão normal quanto a de antes.
Aí está o caldeirão que procurava. Esse vulto não é muito organizado. O vulto está obcecado. Um verdadeiro e puro colecionador. A mesa está posta. O vulto que mora aqui está se preparando para algum tipo de banquete. O vulto que vive aqui certamente está sob alguma maldição. E está desesperado para se curar dela. A mesa está posta. O vulto que mora aqui está se preparando para algum tipo de banquete. Uma colher, bem comum. Talvez um pouco velha. O caldeirão está vazio, infelizmente. Regis precisava de uma mistura. Parece que não a terá. Nenhuma escolha senão se esconder e esperar pelas glândulas de saliva e pelo dono delas. Preciso de um lugar para observar o caldeirão. A mesa está posta. O vulto que mora aqui está se preparando para algum tipo de banquete. O caldeirão está vazio, infelizmente. Regis precisava de uma mistura. Parece que não a terá. Nenhuma escolha senão se esconder e esperar pelas glândulas de saliva e pelo dono delas. Preciso de um lugar para observar o caldeirão. Não vou te machucar. Quero te ajudar. Eu vi as palavras da maldição nas paredes. Sei como fazê-la desaparecer. Você tentou trazer pessoas aqui, convencê-las a se sentarem à mesa com você. Bem, eu serei seu convidado agora, disposto a te ajudar. Só preciso de um pouco para o resto.
Preciso fazer isso certo. As palavras da maldição eram: ninguém poderá jantar ou sentar ao seu lado à mesa, nenhuma colher será capaz de saciá-la. Nunca mais desejará observar seu reflexo no espelho. Preciso fazer isso certo. As palavras da maldição eram: ninguém poderá jantar ou sentar ao seu lado à mesa, nenhuma colher será capaz de saciá-la. Nunca mais desejará observar seu reflexo no espelho. Não podemos usar colheres. Não, isso não vai funcionar. Procurou por uma colher que pudesse te alimentar, mas não existe tal colher. Precisamos comer sem colheres. Abra seus olhos. Precisa ver sua própria feição. Acho que funcionou. Só não do jeito que esperava. Preciso ver o que aconteceu com o vulto. Não será difícil achá-lo com aquele fedor. Vamos, chegue mais perto. Shhh, calma, não vou te machucar. Comer. Preciso comer. Vou levá-la para algum lugar seguro.
Então eu tomei a sua mão e a levei até aqui. Parecia o único lugar adequado para ela. Você fez o certo, senhor. Ela deve recuperar-se rapidamente aqui. Não se preocupe, senhor. Cuidarei de tudo. Ela está a salvo aqui e em boas mãos. Estará recuperada logo, logo. Talvez demore um pouco, na verdade. Ela não havia comido nada há mais de 100 anos quando eu a encontrei. Horrível! O que ocasionou isso? Me contou a sua história no caminho até aqui. O nome dela é Marlene. Ela foi no passado a bela e orgulhosa herdeira da propriedade de Trastamara. Uma noite, quando ela estava dando um banquete para amigos, um mendigo veio ao seu portão pedir esmola. Ele tinha uma tigela e uma colher com ele. Sentou-se fora da grade da residência e esperou. Eu ouvi falar da tradição, do direito antigo de hospitalidade que obriga que se dê comida e bebida a um convidado assim para que ele não se vá faminto. Ignorar a tradição traz um destino horrível a quem o faz. Marlene não dava a mínima para tradições antigas. Ela expulsou o homem dizendo que preferiria dar os restos de seu banquete aos seus cães do que dar qualquer coisa ao mendigo. O mendigo então quebrou sua colher e lançou uma maldição. Ela era bela. Então ele disse que ela jamais iria querer se olhar no espelho novamente. Como ela adorava banquetes, ele jurou que nunca ninguém mais iria desejar se sentar e jantar com ela. E como ela recusara a ele até as migalhas de sua mesa, ele jurou que ela jamais encontraria uma colher no mundo que lhe satisfaria o apetite. Uma punição severa? Imagino que desfazer a maldição não tenha sido simples. Maldições são complicadas. Elas usam de ironia. Sempre precisa desvendar qual é a jogada. Marlene havia passado décadas procurando uma forma de reverter a maldição. Transformada num vulto, ela roubava colheres e atraía pessoas ao seu lar, tentando fazer com que comessem com ela. Não funcionava. E o que funcionou? Alguém tinha de sentar e compartilhar uma refeição com ela por vontade própria. Tinham de comer sem usar colheres e fazer com que ela olhasse o seu reflexo. Só isso? Era tudo que precisava? As soluções mais simples, às vezes, são as mais difíceis de levar em conta. Além disso, quando se é um vulto, é muito difícil de achar companhia humana voluntária para um banquete. Imagino que sim. Mas o mais importante é que tudo já acabou. Não se preocupe. Ela estará em boas mãos aqui. Tô começando a gostar do lugar. Talvez a gente possa continuar restaurando mais coisas. O que você acha, Barnas? Como desejar, senhor. Vamos cuidar da casa ou dos pátios desta vez? Tô começando a gostar desse negócio de renovar tudo. Deve ter mais coisas que possamos melhorar. Contanto que preservemos o estilo Boclerroa do terreno e sob a condição do senhor não estar considerando coisas como... cavar enormes buracos para armazenar carcaças de monstros ou enterrar tesouros amaldiçoados, eu sou a favor, sim, senhor. Então, às vezes tenho que preparar uma poção, mas não consigo achar as ervas que preciso em lugar algum aqui por perto. Bem, que sorte a sua, senhor. O Jardim Florido, que já foi de Madame Nina, esposa do Monsieur Bolho, parece o lugar ideal para cultivar ervas. Na verdade, é vasto o bastante para plantar até arbustos. Boa ideia, Barnabás Basil. Ter ervas ali me poupará horas de busca e colheita. A ideia é sua, senhor. Eu sou somente o humilde executor de sua vontade. Acredito que já teremos plantado as primeiras sementes dentro de 2 dias. Precisa de mais alguma coisa, senhor? Por enquanto é só, Barnas. Obrigado. Obrigada. Tão saboroso. Tão bom. Saboroso. Tão maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Tão saboroso. Tão bom. Saboroso.
Tão... Maravilhoso. Obrigada. Tão saboroso. Saboroso. Tão maravilhoso. Porcaria! Minha perna ruim está doendo tanto. Barreiras, cansa mais que essa sua espada.
Ai! Ai! Sabe que cor devia ser a bandeira do nosso gato? Vermelho, branco e rosé. Você é Sir Gerald de Rivia, com o brasão da ponte? O vencedor do torneio? Que honra imensa! Vamos ver o que tem no seu estoque. Sei que você está ocupado, mas que tal uma partida de Gwent?
mestre Druso. Por aqui.